Bom, então nessa seção 2.6 da nossa disciplina, eu quero mostrar para vocês alguns dos principais resultados que envolvem sequências. Então, a partir desse vídeo aí, a gente vai começar a ver vários teoremas que envolvem sequências e que são considerados assim, os teoremas mais importantes, mais principais que envolvem essa parte de sequências, tá? É o seguinte, eu coloquei no PDF para vocês, vou mostrar aqui, eu coloquei no PDF para vocês esses teoremas já com uma demonstração, tá? Demonstração formal. Só que eu acho meio ruim explicar assim com a demonstração pronta. Então o que eu vou fazer aqui no vídeo é o seguinte, eu vou escrever, fazer uma espécie de uma demonstração aqui mais informal para vocês, tentar explicar a ideia geral de como que é a demonstração, tá? E a formalização fica por conta aqui deste PDF. Então aqui eu vou mais explicar aí de maneira geral qual que seria essa ideia, eu vou mostrar também uma interpretação geométrica para o teorema, certo? Muito bem, então vamos começar com este primeiro teorema que ele é bastante intuitivo, né? Ele diz assim, uma sequência não pode convergir para dois limites distintos. Isso aí a gente já imagina que realmente não pode acontecer, tá? Mas agora a gente tem que provar isso, mostrar de por que uma sequência não pode convergir para dois limites distintos. Bom, primeira coisa, para conseguir demonstrar esse teorema, vocês têm que já saber de cor aquela definição de limite de sequência. Tá? Saber aquela definição. Para todo epsilon maior que zero, existe um n0 natural, tal que se o n for maior do que n0, então módulo de xn menos este limite aí for menor do que epsilon. Tem que entender muito bem ele, entender a interpretação geométrica dele para conseguir entender muito bem como seria a demonstração deste teorema. Tá? Se está com dúvida ainda nessa definição, volta lá, dá uma olhada de novo e depois volta aqui para esse teorema. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, para demonstrar, eu vou pegar uma sequência que seja convergente, pegar uma sequência, por exemplo, xn que converge para um certo número A, e depois eu vou pegar um outro número B e mostrar que ela não pode convergir para esse B, ou seja, que o limite dela é diferente de B. Fazendo isso, eu acabei de mostrar que ela não pode convergir para dois limites distintos. Tá? Então, a gente vai começar assim. Ó. Eu vou pegar uma sequência, seja uma sequência xn, de modo que o limite dessa sequência xn seja igual a L. Bom, quando eu coloquei isso, eu já posso usar a definição agora de limite de sequência. Então, assim, pela definição de limite, né? Para todo epsilon maior que zero, vou usar aqui mais símbolos, para todo epsilon maior que zero, existe um n0 natural, seria um índice, né? Tal que, se o n for maior do que n0, ou seja, a partir de um certo índice, tem-se módulo de xn menos a é menor do que epsilon. Isso é a definição do limite de sequência. Isto é, a gente viu ainda, né, esse módulo aqui, essa desigualdade, eu posso entender como sendo assim, xn, a partir de um certo índice, né, os termos dessa sequência, eles pertencem a este intervalo, a menos epsilon e a mais epsilon. Então, por enquanto, a única coisa que eu fiz aqui foi usar a definição do limite da sequência, certo? Na demonstração, eu vou trabalhar com este intervalo. Eu vou chamar esse intervalo aqui, vou dar um nome especial para ele, eu vou chamar ele de intervalo 1, tá? I1. Então, vamos colocar assim, vamos chamar de I1, este intervalo aqui, A menos epsilon e A mais epsilon. Então, estou dizendo se a sequência converge para A partir de certo termo, a partir de certo índice, todos os termos dessa sequência estão neste intervalo I1, tá? Muito bem, agora começa a parte em que dá realmente a demonstração. Eu vou pegar um outro número B, diferente de A, tá? Diferente desse número A, e mostrar que essa sequência não pode convergir para esse A. Porque se convergisse, ela teria dois limites distintos, né? Então, eu vou fazer assim, ó, seja um número B real qualquer, com B diferente de A, pegar dois valores distintos, né? B e A são distintos. É importante essa palavra aqui, qualquer, né? Quer dizer, é um número real qualquer que tu escolhe, né? A única coisa que tem que ser diferente, isso aqui tem que ser diferente do número A, né? E vamos mostrar
que o limite dessa sequência, limite de xn, tem que ser diferente deste b. Ou seja, não pode ir para b. Tá? Mostrando isso, a gente consegue demonstrar o teorema. Né? Então, quer dizer, ela só pode convergir para esse valor A, não pode convergir para mais nenhum outro. Certo? Muito bem, agora eu vou fazer um rascunho para pensar o seguinte: o que aconteceria se ela convergisse para este número b? Né? O que aconteceria? Opa, abri o PDF sem querer. Deixa eu tirar ele daqui. Se essa sequência, se essa sequência, vou colocar aqui, é um rascunho, tá? Se essa sequência convergisse para o número b, então, novamente pela definição de limite, seria, então, para todo epsilon maior que zero, existe um n0 natural, tal que se o n for maior do que n0, a gente vai ter que o módulo de xn menos b, agora, é menor do que epsilon. Isto é, né, pela definição, isto é, que a partir de certo índice, os termos dessa sequência estão neste intervalo, b menos epsilon e b mais epsilon, certo? Então, quer dizer, se ela convergisse para b, nós teríamos termos da sequência a partir desse índice também dentro deste intervalo. A gente sabe que a partir de certo índice, os termos da sequência já estão neste intervalo aqui, I1, porque ela converge para A, mas eles também estariam dentro deste intervalo aqui, que é o b menos epsilon e b mais epsilon, certo? O que eu vou mostrar agora é o seguinte, que eu posso escolher um certo epsilon aqui, de modo que esses dois intervalos, o intervalo I1, que tem termos da sequência, e este intervalo, que eu vou chamar de I2, eles são disjuntos. Ou seja, eles não têm intersecção. Se eles não têm intersecção, então quer dizer que eles não podem, os dois, conter termos da sequência ao mesmo tempo. E, portanto, essa sequência aqui ela não pode convergir para esse número b. Né? Em outras palavras, o que eu vou fazer é o seguinte, olha, se eu quero mostrar que limite de xn é diferente de b, eu teria que mostrar a existência de um certo epsilon, de modo que não existem termos da sequência dentro deste intervalo, ou seja, não existem termos que vão pertencer a este intervalo, certo? E aí a gente pode pensar, será que existe um epsilon que eu pegue que vai deixar esses dois intervalos I1 e I2 disjuntos? Sim, existe. Então eu vou escrever o seguinte, ó. De fato, então eu quero mostrar que, vamos mostrar que o limite de xn é diferente de b, então de fato, esse de fato aqui está indicando que eu vou mostrar o que eu acabei de dizer, tá? Então, de fato, olha, se eu pegar, vamos escrever assim, podemos tomar epsilon maior que zero suficientemente pequeno, de modo que I1, que é este intervalo aí que eu já tinha definido, A menos epsilon, A mais epsilon, e I2, que é B menos epsilon e B mais epsilon, sejam disjuntos. Ou seja, quando eu digo que eles são disjuntos, significa que eles não possuem intersecção, né? Ou seja, a intersecção deles é vazia, certo? Então, se a intersecção deles for vazia, então quer dizer que a partir de um certo termo, quer dizer, para um epsilon suficientemente pequeno, existe um n0 natural, tal que vai ter termos dessa sequência, a partir desse índice, que vão estar dentro deste intervalo, mas como o intervalo I1 é disjunto do intervalo I2, não possui intersecção, esses termos aqui não vão estar no intervalo I2. Né? Então, assim, para n maior do que n0, tem-se, olha, o xn, a partir desse n0 aqui, o xn pertence ao intervalo I1. Mas como este intervalo I1 ele é disjunto do intervalo I2, não possui intersecção,
mas certamente esses termos aqui, não sei se vai caber aqui, eu vou colocar aqui embaixo, mas esses termos aqui, eles não pertencem a b menos epsilon, b mais epsilon. Porque se pertencesse, então, esses dois intervalos de 1 e 2 teriam uma intersecção, né? Olha, então quer dizer, existe um certo epsilon ali que eu pegue, de modo que isso aqui acontece. Se isso aqui acontece, então não está seguindo a definição do limite de sequência, né? Logo, essa sequência aí, ela não pode convergir para B. Porque se convergisse para B, deveria sempre existir termos da sequência dentro deste intervalo, certo? E aí terminou a demonstração, né? Bom, essa demonstração, uma ideia assim, para enxergar melhor ela é olhar geometricamente, tá? Principalmente onde é que está esses intervalos I1 e o intervalo I2. Eu fiz isso no GeoGebra para vocês e eu vou tentar esclarecer um pouco melhor sobre esses intervalos por meio dessa interpretação geométrica. O que a gente está fazendo é o seguinte, eu tenho aqui uma sequência, eu coloquei aqui a sequência em laranja, tá? Podem ver que nesse caso aqui ela está convergindo, sequência laranja, ela está convergindo aqui para esse número A, que foi exatamente o número A que eu peguei, certo? Bom, a gente já viu a definição do limite da sequência, aí eu peguei um A menos epsilon, A mais epsilon, que é essa região aqui em verde, tá? Então esse intervalo em verde aqui seria exatamente o I1, por isso que eu coloquei aqui, ó, I1. E aí o que eu fiz para demonstrar que essa sequência não podia convergir para um outro número B, eu peguei um número B qualquer, e eu posso mexer ele, ó, aqui, tá? É um número B qualquer. E esse número B, eu também tenho um intervalo, que é o B menos epsilon e B mais epsilon, certo? Se essa sequência convergisse também para esse número B, então deveria existir um certo índice, de modo que a partir desse índice, todos os termos da sequência estariam dentro deste intervalo, B menos epsilon e B mais epsilon. Do jeito que eu estou pegando aqui, podem ver que não ocorre. Né? Isso não acontece. Então, quer dizer, aqui é muito claro que a sequência não converge nem para não converge para B, né? Converge simplesmente para A. Mas notem que eu poderia pegar, por exemplo, um epsilon maior e poderia fazer assim, ó, pegar um B mais próximo, pegar o B, por exemplo, aqui pode ser. Olha, o que acontece? Para esse epsilon, por exemplo, que eu estou pegando, o N0 aqui, a partir desse N0, os termos da sequência eles estão nessa faixa em verde, mas eles também aqui, ó, eles também estão nessa faixa em vermelho, que seria o intervalo I2, né? Então, quer dizer, aqui poderia estar acontecendo da sequência ainda estar convergindo para B, né? Certo? Então, o que a gente fez ali na demonstração, eu disse, olha, a gente pode pegar um epsilon suficientemente pequeno, de modo que esses intervalos não tenham intersecção. Eles não têm intersecção. Então, essa faixa aqui está mais escura. Por isso que ele está dizendo, ó, intersecção é diferente de vazio. Diminui o epsilon. Então, o que a gente vai fazer vamos diminuir o epsilon. A gente vai diminuir o epsilon até que esses dois intervalos não tenham intersecção. Aqui, por exemplo, já não tem intersecção. Pronto, a partir de agora, para esse N0, a partir desse índice, todos os termos da sequência estão dentro da faixa verde, que é o intervalo I1, mas eles não estão no intervalo aqui I2, que seria essa faixa vermelha. Então é impossível da sequência estar convergindo para esse número B. É isso que a gente fez. E notem que eu posso pegar um B cada vez mais próximo assim de A. Mas se eu pegar assim, ó, muito próximo de A. Eu consigo um epsilon muito pequeno, de modo que esses dois intervalos sejam disjuntos ainda. Eu tenho que diminuir ainda mais o epsilon, tá? Não sei se o programa vai fazer aqui, vamos ver. Aqui, pronto. Pode ver que é um epsilon bem pequeno, mas a partir de agora, o N0 mudou, né? A partir desse N0, todos os termos da sequência estão no intervalo I1, mas não estão em I2. Então, eles não podem convergir para esse número B. Ok? Foi isso que a gente fez. Né? Se quisesse completar mais a demonstração, a gente deveria ainda apresentar quem que é esse epsilon. Quem que é exatamente esse epsilon que a gente deve pegar. E isso aí eu vou deixar para vocês pensar. Tá? E é bom fazer aqui olhando para a parte geométrica mesmo. Dê uma olhada assim, olha... Por exemplo, eu estou aqui com este valor de A e este valor de B. Né? Se eu pegar esse epsilon, por exemplo, esses dois intervalos têm intersecção. Né? Qual será que é o valor de epsilon que eu devo pegar para garantir, pelo menos o maior deles que eu poderia pegar, para garantir que esses dois intervalos não têm intersecção? Por exemplo, aqui eu estou usando números, né? Aqui eu estou usando números para epsilon. Então, aqui no caso, para epsilon, vamos ver, acho que aqui assim, ó, esses dois aqui. Epsilon 2.4, aqui eles não têm mais intersecção.
né? Se eu diminuir o B, eu teria que diminuir o epsilon também, certo? Aqui já não tem mais intersecção. Agora, é possível encontrar o valor de epsilon específico, que seria o maior de todos que eu poderia pegar, de modo que esses dois intervalos não têm intersecção? Deem uma pensada nisso, pensem, e aí vocês conseguem até, inclusive, definir quem que é esse epsilon, certo? Vamos colocar assim, ó, aqui. Suficientemente pequena, vamos colocar aqui em laranja, assim, um ponto de exclamação. Eu vou colocar aqui embaixo. Qual o maior valor de epsilon podemos tomar de modo que I1 intersecção com I2 seja vazia. Ou seja, que a gente tem essa garantia de que esses dois intervalos, com esse epsilon, esses dois intervalos vão ser disjuntos. E aí, portanto, a sequência não converge para B. Ok? Muito bem, essa então é a demonstração do Teorema 6. Leiam, releiam, brinquem com aquela parte do GeoGebra, tá? E tentem responder isso aqui que eu pedi para vocês.